Olá, eu sou Marilene Matos, advogada, professora de Direito Constitucional e Administrativo, e estivemos ao longo de toda a semana ministrando um curso sobre improbidade administrativa no programa da TV Justiça. Ao final desse curso, agora estamos para responder as perguntas, recebendo os estudantes no programa Saber Direito Responde. Então, teremos perguntas dos estudantes que estão aqui presencialmente e as perguntas enviadas remotamente. Temos uma estudante do curso de Contabilidade, a Cleide Ribeiro, e um estudante do curso de Direito, Pedro Gonet. Muito obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz de vocês estarem aqui prestigiando o programa e prestigiando o curso. Então, fique à vontade, a gente pode começar com a Cleide, com a sua pergunta. Então, professora, eu gostaria de iniciar perguntando se a contratação de parentes na linha reta do segundo grau se enquadra como ato de improbidade. Então, excelente pergunta, uma pergunta muito boa. Eu sou servidora da Câmara e na época da edição da súmula vinculante 13 de 2008, eu acompanhei todo o celeuma que essa súmula criou. Por quê? Porque não havia norma proibindo a contratação de parentes na administração pública, não havia uma regra expressa sobre isso. Então, a contratação de parente era uma constante nos gabinetes, em toda a estrutura da casa. Quando veio a súmula do Supremo, que vinculava inclusive a administração, o teor da súmula era dizer exatamente que a contratação de parentes até o segundo grau, em linha reta ou colateral, lesionava o princípio da moralidade administrativa. Então, com isso, passou-se a entender o quê? Que a contratação de parentes, ela poderia fazer com que o agente público incidisse no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata justamente do tipo de improbidade que lesiona os princípios a que está submetida a administração pública. Então, agora eu passo a próxima pergunta para os estudantes que estão remotamente enviando suas dúvidas por WhatsApp. Professora Marilene, eu sou o Antônio Pedro Marques Nóbrega, eu estou no 7º semestre de Direito na Universidade de Brasília e eu queria saber se qualquer ilegalidade cometida por um servidor público configura improbidade. Essa é uma pergunta extremamente pertinente. Inclusive, eu acho que em algum ponto do curso a gente falou sobre isso. A improbidade, ela não foi pensada para que qualquer ilegalidade, qualquer irregularidade no âmbito da administração pública estivesse sujeita a ela, até mesmo pela gravidade das sanções que são previstas na Lei 8429 de 92. São sanções muito graves que podem, inclusive, suspender direitos políticos, ocasionar a perda da função pública. Então, não é pequenas irregularidades de qualquer monta, como um atraso ou uma utilização para fins particulares. Por exemplo, estou dando exemplo aqui de um telefone da repartição para uma ligação particular que vai ocasionar improbidade administrativa. Inclusive, quando o Ministério Público maneja esse instrumento para irregularidades que não se adequam ao objetivo, ao espírito da norma de improbidade administrativa, isso gera uma descrença, uma insegurança jurídica, por parte da sociedade, que não sabe mais diferenciar contradições graves com legalidade de contradições mais corriqueiras. Certo? Então, o STJ bateu o martelo e disse que para que seja configurada a improbidade administrativa, é necessário que esteja configurada também uma falta grave, uma falta passível de justificar a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, ok? Então, respondida essa segunda pergunta, passo agora para o estudante de Direito que está aqui, o Pedro. Professora, o foro por prerrogativa de função abrange apenas o âmbito criminal. Sendo os atos de improbidade administrativa de âmbito civil, pode um político, um senador, por exemplo, no curso do seu mandato, responder por improbidade administrativa? Excelente pergunta, Pedro, muito boa. Essa questão, inclusive, já foi também debatida na Justiça. E, por um tempo, chegou-se a se decidir que os agentes que respondessem, os agentes políticos sujeitos à lei de crimes de responsabilidade, eles não respondiam também pela lei de improbidade administrativa. Só que a jurisprudência foi evoluindo e passou a entender que a lei de improbidade ela atingia, inclusive, os agentes políticos, que são o quê? Os agentes que estão no cargos por eleição, são os governadores, os parlamentares, os prefeitos.
que, embora eles respondam nos termos da Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079 de 1950, eles também estão sujeitos à Lei de Improbidade, com uma única exceção, a do Presidente da República, que não vai responder com base na Lei 8429/92. Respondi a sua pergunta, Pedro? Respondeu, professora. A outra era justamente a do Presidente da República. Qual o fundamento que se adota para o Presidente da República não poder responder por improbidade administrativa? Então, aí está, né? Todos os agentes políticos estão sujeitos à improbidade administrativa, apesar de estarem sujeitos também à lei que prevê os crimes de responsabilidade, né? Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso, Pedro, muito interessante. Se eu bem me recordo do dispositivo, está no artigo 85, inciso 5 da Constituição, que prevê como uma das causas de crime de responsabilidade do Presidente da República justamente atentar contra a probidade na administração pública. A razão pela qual a jurisprudência entendeu que a lei de improbidade não se aplicava ao Presidente da República é que a própria Constituição prevê um rito especial para que ele seja afastado do mandato, né? E é o rito que a gente teve acesso, né, recentemente, há poucos anos atrás, que é justamente o rito do impeachment, né, por crime de responsabilidade, que é um processo totalmente diferente, né, um processo político-administrativo, que conduzido basicamente no âmbito legislativo. Então, por essa razão, se entendeu que não cabia aplicar-se a lei de improbidade ao Presidente da República. Satisfeito, Pedro? Uhum. Obrigada. Então, vamos voltar para os nossos estudantes remotos do WhatsApp. Olá, meu nome é Sofia Souza, eu sou estudante do 3º semestre de Direito na Universidade Católica de Brasília, Distrito Federal. E, professora, eu tenho uma pergunta. Além dos servidores públicos, os tabeliões também podem cometer atos de improbidade? Interessante também a pergunta da Sofia. A lei de improbidade, ela traz ali um dispositivo muito abrangente em relação a quem pode cometer a improbidade administrativa. Ela é extremamente, o leque dela é muito abrangente. Então, ela diz que agentes públicos, né, englobando aí o servidor público, o empregado público, o agente político, tá? Inclusive, ela fala, né, que não é necessária a permanência daquela pessoa que está exercendo aquele munus público, aquela confiança, e muito menos, e fala também que não é necessária remuneração. Então, até mesmo quando alguém vai prestar um serviço para a administração a caráter gratuito, né, e temporário, né, vamos supor, uma substituição de um diretor de um conselho, por um dia que seja, ele já pode, quando ele está respondendo pelo Estado, cometer a improbidade administrativa, ok? O estagiário pode cometer a improbidade administrativa. Então, a gente vê que o leque é muito amplo. E nisso aí a jurisprudência também já decidiu que o tabelião, embora a atividade dele seja considerada privada, ela tem um munus público, ela é fiscalizada, né? Ela tem todo um regramento também que interessa ao setor público e, por isso, o tabelião ele é passível de cometer a improbidade administrativa no desempenho das suas atribuições, ok? Respondida essa pergunta, eu passo de novo para a Cleide. Ok, professora. A perda de bens é uma das sanções possíveis em razão do ato de improbidade que consista em enriquecimento ilícito? A gente viu aqui que a improbidade ela tem 3 formas, né, previstas na lei de acontecer. Pode ser por lesão ao erário, enriquecimento ilícito e lesão a princípios administrativos, não é isso? E as penas previstas para a improbidade, as principais estão no artigo 37, parágrafo 6º, que prevê o quê? A improbidade administrativa acarretará a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação previstas em lei. Aí vem a Lei 8429/92 e trata, né, justamente desses contornos jurídicos que a Constituição tinha remetido ao legislador ordinário. Esse ressarcimento ao erário, ele é possível, né? Ele é mais visível na improbidade que causa prejuízo ao erário, até por uma questão lógica. Se causou prejuízo, tem que restituir. Na improbidade que provoca enriquecimento ilícito, esse enriquecimento ilícito também ele vai acarretar um ressarcimento ao erário. A grande dúvida, né, a grande perplexidade que surgiu é quanto ao ato que causa lesão ao erário. Ele também é passível de provocar um ressarcimento ao poder público. E aí teve uma certa polêmica quanto a isso, mas a Justiça acabou decidindo que mesmo o ato de lesão a princípios administrativos,
a depender da gravidade, né, e do que o juiz decidir, ele pode sim acarretar um ressarcimento ao poder público, ok? Então, todo e qualquer ato de improbidade administrativa tem o condão, tem a capacidade de gerar esse efeito. Satisfeito? Voltamos agora para mais uma pergunta remota dos nossos estudantes. Professora, eu gostaria de saber se é imprescindível a ocorrência de intenção para ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. Ok. Isso é também um ponto bastante interessante, bem explorado pela doutrina, né? Qual é o elemento subjetivo da improbidade, né? O que move o ato de improbidade para ele poder ser enquadrado né, nas prescrições da LIA, né? A Lei de Improbidade Administrativa. O dolo, ele é evidente, né? Se teve a intenção, seja em qual foi dos atos de improbidade, a improbidade está configurada. Agora, a culpa. A gente falou isso durante o curso, né? Vimos a diferença entre dolo e culpa. O dolo é a intenção direta de fazer aquela conduta de improbidade, cometer o ato de improbidade. Já a culpa, ela não traz uma intenção direta, mas traz um descuido do agente, né? Materializado por uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência. E aí, a única forma culposa admitida pela lei de improbidade é a que está no artigo 10, é o ato que causa prejuízo ao erário. Porque é até mais fácil de imaginar você que um agente público, por descuido, ele deixa realmente que tenha um prejuízo ao erário. A gente falou aqui no curso sobre o exemplo do automóvel oficial dirigido por um servidor. Ele pode dirigir o automóvel e ter assim, um descuido absurdo e provocar uma batida que vai provocar uma obrigação do Estado ressarcir. O outro motorista vai provocar uma necessidade de consertar aquele carro, gastar um recurso público, né, naquele carro. E ele não teve intenção direta de fazer isso, foi um descuido. Então, é possível nesse tipo de ato, de que causa prejuízo ao erário, ok? E aí a justiça entende que mesmo nesses casos a culpa tem que ser grave, não pode ser uma culpa assim, excusável, que qualquer pessoa poderia cometer, mas uma culpa inexcusável pelo padrão do homem médio, ok? Eu passo agora a bola novamente para o Pedro. Professora, se um dos objetivos da Lei de Improbidade Administrativa é ressarcir o erário, mesmo que um ato configure improbidade administrativa, mas não cause prejuízo ao erário, a pessoa que cometeu esse ato pode sofrer as sanções? Sim, completamente sim. Aliás, ela pode sofrer as sanções, depende da gravidade. A gravidade não necessariamente tem a ver com o efeito do ato, ok? Um ato que provoca uma lesão a princípios administrativos, ele pode vir a provocar também a sanção de perda da função pública. Isso vai depender da gravidade a ser aferida, no caso concreto, pelo juiz. Mas é importante fazer uma observação. O ato mais grave para fins da improbidade administrativa é o ato de enriquecimento ilícito, sendo seguido depois pelo ato que provoca lesão ao erário. E o ato considerado mais leve é o que causa lesão a princípios administrativos. Então, o objetivo da lei, na verdade, não é só ressarcir prejuízo ao erário, é garantir, proteger a moralidade na administração pública, a probidade, o bom manejo dos recursos públicos. Então, agora vamos dar um tempo para o nosso intervalo e voltamos logo depois com mais perguntas dos nossos estudantes aqui, assistentes, e as perguntas enviadas remotamente. Muito obrigada. Olá, voltamos com o Saber Direito Responde e já vamos dar a palavra aqui para os nossos alunos assistentes. Mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Cleide. Tá bom, professora. Para serem condenados em sanções por enriquecimento ilícito, os agentes públicos devem ser remunerados de algum modo pelo Estado? A lei de improbidade, ela prevê um leque bastante amplo, né, para incluir os agentes públicos como sujeitos passíveis de cometer improbidade administrativa. E aí a lei diz expressamente que não é necessário nem a permanência do cargo, né, o vínculo permanente, né, como tem o servidor público, e também não é necessário que o munus público, aquela função, seja remunerada. Mesmo o meseiro que faça um trabalho gratuito, ele pode vir a cometer a improbidade administrativa em qualquer de suas formas, ok? Respondida a pergunta? Certo. Vamos passar agora para mais uma pergunta enviada por WhatsApp. O
os atos de improbidade administrativa atingem apenas entes integrantes do Poder Executivo? O ato de improbidade, ele atinge tanto a administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e de municípios. É uma lei, então, considerada nacional, de alcance nacional. E por conta dela poder atingir a administração pública de estado e município, já teve alegações de que a lei seria inconstitucional, porque ela estaria invadindo uma competência de um estado legislar sobre direito administrativo. Mas, até hoje, essa alegação não teve procedência, né, no âmbito judicial, então essa lei continua valendo para todos os entes e para todos os poderes da República, ok? Não há nenhum poder que esteja imune à lei de improbidade administrativa. Executivo, judiciário, legislativo, administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, assim, é bem amplo o leque. Aqui eu faria uma observação. Estão excluídos da incidência de improbidade as concessionárias de serviço público e aqueles parceiros, né, que fazem as parcerias públicos-privadas para construção de obras de grande vulto, ok? Então, acho que a pergunta foi respondida. Eu vou passar agora novamente a palavra para o Pedro. Professora, o processo administrativo disciplinar pode condenar uma pessoa por improbidade e, assim, demitir o servidor público do cargo que ele ocupa? Então, é boa a sua pergunta, Pedro, porque a lei de improbidade diz que para perda da função pública ou para suspensão dos direitos políticos é necessário o quê? É necessário a sentença judicial transitada em julgado. Então, isso gera muitas dúvidas, né? Como a gente tem um outro diploma normativo, que é a Lei 8.112/90, que ela prevê como uma das hipóteses de demissão do servidor público justamente o cometimento da improbidade administrativa. Aí parece que há uma contradição. Como que a lei do servidor público admite a perda do cargo e, ao mesmo tempo, vem a lei de improbidade e diz que essa perda do cargo por improbidade depende de sentença penal condenatória transitada em julgado. Aí a gente vai entrar com aquela teoria da independência das instâncias e aí se entende que é permitido, sim, é permitido que, por PAD, aquele servidor venha a ser demitido pelo cometimento de improbidade. O que pode acontecer é ele recorrer ao judiciário e conseguir, de alguma forma, anular aquele processo administrativo disciplinar. Ok? Respondi sua pergunta? Oh. Então, voltamos para mais alguma questão enviada para os nossos estudantes à distância pelo WhatsApp. Professora, os herdeiros do agente que cause lesão ao patrimônio público ou que enriqueceu ilicitamente respondem pelo ato de improbidade? Tá, vamos lá. Tem um dispositivo na Constituição que diz que a pena não passará da pessoa do condenado, né? Só que isso é no âmbito penal, né? As penas de caráter criminal é que elas não passam da pessoa do condenado, porque ninguém pode responder pelo ato de outro, né? Imagina só se o seu ascendente comete um crime, vamos imaginar aí um assassinato, ele vem a falecer e depois essa pena, ele tinha que cumprir 30 anos de pena, cumpre 2, falece e você, como herdeiro, venha ter que cumprir essa pena. É absurdo, né? Então, as sanções de natureza penal, elas não passam da pessoa do condenado. O mesmo não acontece com as sanções de caráter civil, que é o caso da improbidade administrativa. Então, quando um agente é condenado, né, a ressarcir o erário por improbidade administrativa e ele vem a falecer, os bens deles vão responder até o limite do valor da herança. Ou seja, os herdeiros vão ter que, vai entrar essa conta ali no inventário, no espólio, e supondo-se que todo o patrimônio deles seja o suficiente para pagar o que foi determinado pela justiça a título de ressarcimento, entra todo o patrimônio. Se foi parte do patrimônio, entra parte do patrimônio. Ou seja, os herdeiros só vão receber a parte que ultrapassar esse valor fixado pela justiça. Ok? Acho que respondi bem a pergunta. Vamos dar a palavra agora para a Cleide. Qual a natureza jurídica da improbidade administrativa? Então, é também um tema muito importante, cai muito em prova de concursos, é bastante cobrado e causa muita confusão, porque muita gente ainda imagina que existe o crime de improbidade, né? Quando, na verdade, por mais grave que sejam os atos de improbidade, eles não constituem crime. Constituem ilícitos civis, né? Ilícitos de natureza constitucional ou administrativa. Então, exatamente essa é a natureza do ato de improbidade, é uma ilicitude de natureza constitucional ou administrativa, civil. Ou seja, não tem natureza de crime. Entendi. Respondi essa pergunta? Sim, sim. Então, a gente pode passar para um dos nossos estudantes remotos.
São atos de improbidade os que geram danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Boa pergunta. É um valor bastante caro, né? Ainda mais nos dias de hoje, um ambiente ecologicamente equilibrado. Só que não tem essa previsão, né, de atos de improbidade na lei de improbidade, tampouco, né, porque já que o rol da improbidade contido na lei não é exaustivo, tampouco há posições doutrinárias ou jurisprudenciais nesse sentido. Então, o ambiente ecologicamente protegido, ele pode gerar algum outro tipo de ilicitude, né, para quem não diz respeito. Por uma ilicitude da Lei 7347/85, porque por ser um bem de natureza difusa, mas não é um bem de natureza patrimonial ou de moral do Estado. Então, não é o caso em que incida a lei de improbidade administrativa, ok? Então, vou passar agora para o Pedro. Professora, o cônjuge de uma pessoa que cometeu um ato de improbidade administrativa e tinha ciência da origem desse enriquecimento, sabia que era ilícito, sofre alguma sanção? Então, a lei de improbidade ela é direcionada para agentes públicos, né? O objetivo dela, a princípio, é atingir agentes públicos. Mas o terceiro, o particular, ele pode, em determinadas hipóteses, incorrer em improbidade administrativa. E aí, quais são os requisitos para esse terceiro incorrer em improbidade? A lei diz o seguinte, que ele deve induzir ou concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade. Ou seja, ele tem que ser beneficiário desse ato de improbidade, que foi a sua pergunta. Mas basta ele ser beneficiário do ato de improbidade, né? Vamos imaginar que haja uma hipótese em que um cônjuge ele usufrua do dinheiro auferido com a improbidade, mas ele não tem a ciência daquela improbidade. Então, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas concordam que para que ocorra essa responsabilização do terceiro beneficiário, ele tem que ter ciência dessa ilicitude, dessa origem ilícita dessas rendas, desse patrimônio. Caso ele tenha essa ciência, ele vai responder, né? Isso acontece, a gente vê na justiça aí os cônjuges, os namoradas, enfim, dos envolvidos em improbidade, mas apenas se ele tiver ciência. Se ele não tem ciência, o máximo que pode acontecer, ele vai ter que devolver, né, por aí, algum patrimônio que ele ganhou como presente, né, mas ele não vai responder pelas penas da improbidade. Respondi? Uhum. Vamos passar agora para mais uma dos nossos estudantes remotos. Doutora, somente são sujeitos ativos dos atos de improbidade os agentes públicos enquadrados como servidores? O enquadramento do sujeito ativo do ato de improbidade é bastante amplo, o leque, né? Se assemelha ao artigo 312 do Código Penal, naquela parte dos crimes contra a administração pública. O objetivo da norma é proteger o patrimônio público, a moralidade pública, da forma mais ampla possível. Então, nisso aí, isso está expresso ali na lei, que entram os agentes públicos, lato sensu, que vai englobar o servidor público, o empregado público, né, da empresa pública, da sociedade de economia mista, vai englobar o particular que exerçam uma função pública, mesmo que temporária ou gratuitamente, vai englobar o servidor público estatutário, o agente político. Então, a resposta é sim, engloba sim. Não, quer dizer, engloba não só o servidor público, mas engloba uma grande gama de quem exerça qualquer atuação em nome da administração pública, em nome do Estado. Respondida essa pergunta, então, eu passo agora a palavra para mais uma dúvida da Cleide. Professora, em caso de doações, por exemplo, o agente ele comete um ato ilícito na administração e ele, por esse ato ilícito, ele doa parte desse benefício que ele adquiriu ilicitamente para alguma instituição de caridade, por exemplo. Essa instituição de caridade, ela teria que ressarcir ao erário? Então, a gente entra aí, essa instituição, por mais que a gente ache nobre, que ela é uma instituição de caridade, né, e tudo, a gente pode, a princípio a gente pensa, nossa, que absurdo, uma instituição de caridade ter que devolver uma doação, né? Só que é o seguinte, ela recebeu uma doação de quem não poderia doar, né? Aquela pessoa, aquele agente, ele não tinha esse bem, não era dele para ele doar. Então, ninguém garante também que ele não tinha um proveito político, alguma coisa nessa doação, né? Doar o dinheiro dos outros é um ato ilícito. E é muito fácil doar o que não é seu. Então, o terceiro beneficiário, né, no caso, como ele não tinha ciência da licitude, ele não pode vir a sofrer as sanções da lei de improbidade, mas o ressarcimento ao Estado ele tem que ressarcir porque é um valor que ele recebeu de quem não poderia ter doado. E caso esse valor já não esteja mais em propriedade dele, ele já tenha sido usufruído,
ele sofre alguma sanção por isso? Como é Não, que ele vai fazer para devolver esse Se não há valor? possibilidade de devolver, vai ficar aquela coisa. O Estado não tem como ir atrás de um patrimônio que não existe mais, não tem como. E aí eu acho que vige aquela regra da boa-fé, né? Se a instituição ela gastou, usou aquele patrimônio de boa-fé, não tinha condições de saber e não tem mais como devolver, infelizmente aí vai ficar o prejuízo no Estado se ele não conseguir de outra forma reaver daquele agente que praticou a improbidade. Respondida o questionamento da Cleide, então vamos ver a dúvida dos nossos estudantes que enviaram por WhatsApp. O agente público que revelar para a pessoa de sua confiança fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre a qual deveria manter segredo, comete conduta antiética ou improbidade administrativa? Olha, é muito sério, isso faz parte da lealdade à instituição, a pessoa guardar um segredo que ela tem em função das atribuições que ela ocupa na administração pública. Vamos imaginar aqui que determinado servidor tem acesso ao prontuário médico de outro, que aí ele está sofrendo de uma doença grave, não sei, por aí, uma depressão, e aí ele vai para uma mesa de bar à tarde e vai falar para os amigos, sabe aquele fulano? Está acabado, está com depressão, viu o prontuário dele lá. Então, isso aí perpassa a questão da mera irregularidade. É de uma gravidade tal que é, inclusive, previsto na lei de improbidade. Então, não se trata de mera irregularidade, mas sim de ato de improbidade, sujeitando as combinações da Lei 8429/92. Então, é isso. Passamos para mais uma pergunta do Pedro. Professora, e quem tem legitimidade para processar o agente público por atos de improbidade administrativa? Tá. Essa questão de processar o agente público por ato de improbidade administrativa sempre é objeto de crítica, né? Essa ação de improbidade está sendo usada para perseguir adversário. Ela está sendo usada de forma excessiva pelo Ministério Público. Tem aí, a gente vê em direito administrativo um fenômeno chamado apagão das canetas. Não sei se vocês já ouviram falar, aquele medo do gestor público de fazer qualquer coisa, de assinar lá, meu Deus, vou entrar numa lei de improbidade, né? Então, tem um fenômeno chamado apagão das canetas. Então, a gente não pode, como tudo na vida, a gente não pode dizer que a lei de improbidade ela não tem pecados, né? Ela tem um lado bom, tem um lado ruim, e tem também a questão de quem maneja esse instrumento tão importante para a sociedade brasileira. Qualquer instrumento, se você manejar mal, ele produz maus efeitos, né? Como remédio, passou da dose, ele se transforma em veneno, né? Então, quem que é o legitimado para propor a ação de improbidade? É o Ministério Público, né? É o dono da ação, e a pessoa jurídica interessada, ou seja, a pessoa jurídica que foi lesionada pelo ato de improbidade, né? Então, em se tratando da administração indireta, por exemplo, do município, vai ser a Procuradoria do Município, municipal. Estado, mesma coisa, né? Se tratando de administração indireta de cada ente, vai ser aquele ente, o interessado, né, para, junto com o Ministério Público, né, propor ação de improbidade. Respondido? Uhum. Então, com isso, a gente encerra esse nosso programa Saber Direito Responde. Te agradeço muito por me acompanhar aqui, fiquei muito feliz por essa oportunidade de compartilhar conhecimento, de disseminar informações sobre esse instrumento tão importante, a Lei de Improbidade Administrativa, que está sendo objeto agora de reformulação pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional está reformulando a Lei de Improbidade Administrativa. Você, estudante ou concurseiro, não desanime com isso, porque várias das disposições que a gente estudou aqui vão ser mantidas. Acredito que o esquema geral, a lógica da lei, ela vai ser mantida, apenas ela vai sofrer alguns aperfeiçoamentos, ok? Então, tudo que a gente estudou aqui vai ser muito útil para você, eu tenho certeza. Te agradeço muito pela audiência. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.